Olá, vamos para mais um vídeo do Clube do Livro, Conversando com Deus. Esse é o livro 1, esse é o vídeo 4. Só para vocês saberem, eu estou na página 32, caso alguém esteja acompanhando com o livro. A gente vai entender então por que a vida não é uma escola. A vida não é uma escola, segundo Deus, que é algo que eu sempre pensei, né? Eu sempre pensei assim, a vida é uma escola. Temos que aprender com a vida nos ensina o tempo todo, temos que ser aprendizes. Mas a gente vai entender por que não. Mas antes de começar aqui o conteúdo, eu quero agradecer a vocês que estão interagindo aqui comigo, que estão também me seguindo no Instagram, que se identificam com o livro e com o meu modo de passar o conteúdo. É muito gratificante para mim saber, é muito gratificante ter contato com vocês. Criar vínculo com pessoas que pensam parecido é muito legal, né? Então estou muito feliz com isso. Se você está chegando aqui agora e não assistiu os outros vídeos, tem uma playlist aqui desse Clube do Livro, que você consegue encontrar facilmente. Então, no vídeo passado, que foi, a gente falou sobre a polaridade, amor versus medo, o autor fala assim para Deus, você falou que se eu escolhesse a ação que o amor justifica, eu vou experimentar a glória suprema de quem sou e posso ser. Pode explicar um pouco melhor? Ele questiona Deus. E aí Deus fala que só tem um objetivo para a nossa vida, que é justamente que nós, seres humanos, experimentemos a glória suprema. E que não há mais nada que a nossa alma queira fazer aqui. E ele fala que esse é um objetivo ilimitado. Quanto mais a gente experimenta isso, quando a gente acha que a gente atingiu a glória suprema de quem a gente é, a gente pode ir além. A gente pode ser cada vez mais. Então não tem limite para isso. E que o maior segredo é que a vida não é um processo de descoberta, mas sim de criação. Porque na jornada de autoconhecimento, a gente acha muito que a gente tem que descobrir quem a gente é, né? E aí que trazendo um link, por exemplo, do mapa astral, da astrologia, né? Então eu preciso entender o meu mapa, descobrir quem eu sou. Só que o mapa, gente, o mapa ele traz inúmeras possibilidades, tá? Isso que a gente precisa entender. O mapa realmente nos influencia. Só que, um exemplo, eu tenho Sol em Capricórnio, então eu posso ativar a luz desse signo e eu posso ativar a sombra desse signo. Então, eu posso entender essas influências, mas eu sempre escolho quem eu quero ser. Então, sempre é um processo de me criar. E como o nosso mapa é uma combinação de influências, de planetas, de signos, então é algo único que eu escolho sempre como criar. E no final das contas, todos nós temos os 12 signos, temos os 10 planetas. Então o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não vou descobrir quem eu sou com o mapa, eu vou descobrir as minhas maiores potências, os meus maiores desafios, indicações do que eu preciso desenvolver nessa vida. Mas entende como não é algo fechado? Justamente devido às inúmeras possibilidades. Então, no fundo, a gente está sempre escolhendo. Então, se fosse uma descoberta, né? A gente iria descobrir e estar fadado a ser aquilo ali. Muito limitante, né? Não sugere um desenvolvimento, uma transformação, uma evolução. Tudo isso que eu estou querendo dizer é para a gente entender como nada pode nos limitar. Não existe algo externo fazendo isso. Nem mesmo a sua criação pode fazer isso. Mas, durante os anos que vivemos, criamos, sim, padrões de comportamento, criamos crenças, só que nós sempre podemos nos recriar. É isso que ele fala aqui, ó. Você não está se descobrindo, mas se recriando. Por isso, tente não descobrir quem é, mas determinar quem quer ser. Entende que isso traz muito mais liberdade para nós? E aí a gente começa aqui a falar sobre o título do vídeo, né? A vida não é uma escola, porque o autor questiona Deus, fala, mas eu já ouvi muitas pessoas falando isso, que a gente está aqui para aprender algumas coisas. E aí Deus fala que não. Então o autor pergunta, para que então estamos aqui? Na verdade ele pergunta por quê. E aí ele diz, na escola você vai para aprender algo que você não sabe. Né? Você vai lá e você aprende algo que você não sabe. Na vida não. Então ele fala que a nossa alma já sabe tudo. Tudo que é preciso saber, a alma sabe.
Não existe nenhum mistério, nenhum segredo para a alma. E aí ele fala que a vida, então, é uma oportunidade de experimentar o que a gente já sabe conceitualmente. Então, a nossa alma já sabe tudo, não há mistério para a alma, mas o que a gente está fazendo aqui? Experienciando, tornando isso palpável, realmente trazendo para a prática, saindo do conceito. Porque saber não era mais suficiente, a gente vai entender o que é isso que eu estou falando. Você pode saber que você é algo. Ele dá aqui o exemplo de generoso, né? Então, eu sei que eu sou generoso. Mas enquanto você não for, realmente tiver atos de generosidade, esse conceito não te serve, certo? Então é como se não adiantasse nada você falar, não, eu sou muito generoso, mas você está sendo isso na prática? Isso é muito bom da gente refletir sobre o quanto a gente pratica o que a gente acredita. Porque muitas vezes a gente lê ou a gente cria conceitos, a gente acredita em certas coisas, mas a gente tem praticado realmente isso? Aqui a gente está experienciando a vida, é uma oportunidade para a gente decidir quem a gente quer ser e praticar isso. Ele fala que enquanto o conceito não se torna uma experiência, ele é uma especulação. E aí Deus fala que especula sobre si mesmo há muito tempo. Há muito, muito tempo que Deus especula sobre ele. E ele fala para você ver como é nova a experiência de mim mesmo. Aí o autor ficou confuso. O que você está falando? Que experiência? Então ele vai falar aqui sobre quando o universo era só luz. Antes do Big Bang, ele fala aqui até sobre a grande explosão. Então, antes de ter o Big Bang, como a gente definiu, né? O que era o universo? Era só Deus, era só luz. E aí, ele não poderia conhecer a si mesmo. Porque imagina, se só existisse uma coisa só. Vamos dizer que só existe céu. O universo é um céu. Tá? Não tem mais nada além do céu. Então, como que o céu consegue se conhecer se não tem mais nenhuma referência? Não tem nada que seja diferente dele. E era isso que acontecia antes da gente ter o universo como ele é hoje. Porque ele fala assim, ó, tudo que é não podia conhecer-se, porque não havia mais coisa alguma, né? Se não tem mais nada além disso, como que vamos conhecer, gente? É porque a gente, às vezes é difícil até de imaginar isso, né? Porque na ausência de outra coisa, tudo que é, não é. Imagina se só existisse você. Como ser você? Difícil, né? Difícil ser você se não tem outra pessoa diferente. Imagina se todas as pessoas do mundo fossem você. A gente entende quem a gente é quando a gente tem uma referência, quando a gente tem algo que não é. É por isso que a gente teve essa divisão. O todo se dividiu em várias partes, criando assim esse ponto de referência externo. Então, o todo obteve uma dedução de que as partes teriam que ser menores que o todo. Isso é basicamente o que eu entendo, que até na Cabala traz esse conceito de que todos nós somos centelhas divinas. Né? Você já ouviu falar isso? Que somos centelhas de Deus? Então, sim, nós somos menores que Deus. As partes são menores que o todo, mas ainda assim somos o todo. E é por isso que Deus é tudo. Não existe nada no universo que não seja Deus. Deus é tudo. E aqui ele fala, eu sou todas as coisas, visíveis e invisíveis. As pessoas que acreditam que Deus é tudo que é e tudo que não é, são aquelas cuja compreensão é correta. E é daí que surgiu a relatividade. Por isso que Deus criou a polaridade amor versus medo. Porque ele sabia que para um existir, teria que existir o seu polo oposto. Deus é tudo o que é e o que não é. Tudo é divino. Que Deus criou isso voluntariamente para justamente se experienciar. Então, não adianta nada
eu ser o amor para ele, né? Eu não consigo experienciar isso. Se só existe amor, como que eu vou ter essa experiência? Só existe uma coisa só. Não existe o seu oposto. Então, eu preciso do oposto para ter essa comparação. Ó, no momento em que o medo existiu, o amor pôde existir como algo que poderia ser experimentado. Então, essa intenção de Deus ao criar a polaridade. E por isso que a gente vai ver aqui depois, que a gente não deve julgar nada que é negativo. Uma pessoa negativa, uma pessoa má, Deus não julga, porque foi intencional isso. Na verdade, nós sempre podemos escolher entre o amor, entre o medo, entre ser uma pessoa boa, uma pessoa ruim. Só que aquela pessoa ali que está escolhendo ser ruim, ou que às vezes acha que não tem escolha, ou que através de uma inconsciência escolhe ser ruim, né? Ela também é Deus, entendeu? Por isso que tudo é Deus, tudo faz parte do divino, do todo. Não existe nada que seja fora do todo, de Deus. Isso é a dualidade, né? Que a gente conhece como dualidade, esses opostos. E aí, a partir disso, ele fala que os seres humanos se referem em suas várias mitologias como o aparecimento do mal, a desgraça de Adão, a rebelião de Satanás e assim por diante. Olha que interessante. Do mesmo modo que vocês escolheram personificar o amor puro como aquele a quem chamam de Deus, escolheram personificar o medo abjeto como aquele a quem chamam de demônio. Ele falou que existem muitas histórias, né, sobre isso, e que essa foi uma tentativa de nos fazer compreender isso, que ele chama de uma ocorrência cósmica, da qual a alma humana está muito consciente, mas que a mente mal pode conceber. Como ele falou, a nossa alma já sabe tudo isso que aconteceu, essa ocorrência cósmica, mas que a mente humana buga. Então, criando o universo como uma versão dividida de si mesmo, Deus produziu, a partir de pura energia, que era energia, tudo que agora existe, visível e invisível. Para a gente finalizar esse vídeo, ele fala aqui que ele concebeu a nós também esse dom de criar. Só assim que ele pode se experienciar. Eu dei as inúmeras partes de mim a todos os meus filhos espirituais, o mesmo poder de criar que eu tenho como o todo. Ele fala que isso que as religiões afirmam quando dizem que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Isso significa que nós temos a mesma essência, com as mesmas propriedades e habilidades, inclusive a habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Então, nós temos a mesma essência, as mesmas habilidades. Vamos frisar isso para a gente guardar para sempre. As mesmas habilidades, propriedades, mesma essência. Habilidade de criar a realidade física a partir do nada. Meu objetivo ao criá-los, meus filhos espirituais, foi conhecer a mim mesmo como Deus. Só posso fazer isso através de vocês. Através de vocês, eu posso fazer isso, ele diz. Portanto, o meu objetivo é que vocês se conheçam como eu. Olha isso. Ele fala assim, isso parece muito simples, mas se torna muito complexo. Porque só um modo de vocês se conhecerem como eu. Primeiro, se conhecerem como não eu. E a gente vai entender sobre isso no próximo vídeo. Ficou claro para vocês, gente, aqui? Eu tentei passar o que eu entendi. Antes não tinha, só tinha uma coisa, vamos dizer assim, eu via Deus, só tinha aquilo ali, a luz, vamos dizer, só a luz. A luz precisava se experimentar. Ele fala que essa palavra, ó, magnificência, magnificência. Como que eu vou experimentar toda essa magnificência se não existe mais nada além de mim? Então, Deus criou as partes que somos nós, que é tudo que existe. Todas as pessoas, todos os objetos, toda a natureza, tudo é Deus. Não existe nada fora. A polaridade, a dualidade, a relatividade foi criada para que a gente possa escolher, para que a gente possa viver essa experiência através de uma escolha, da diferença, da comparação. Nós somos Deus em essência.
Deus nos criou à sua imagem e semelhança, nós temos as mesmas habilidades e propriedades de Deus, da essência de Deus, que cria, por isso nós devemos criar. Nós estamos aqui para criar e experienciar a nossa criação. E o tempo todo se recriar. Primeiro, a humanidade vai precisar conhecer quem Deus não é para que possa se conhecer como Deus é. Espero que tenha te levado clareza, luz, amor. Obrigada por ter assistido até aqui. Curta esse vídeo se você gostou. Se você tem interesse nos meus serviços, os links estão na descrição. Obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus.